Finitos, de autoria do Anselmo Augusto, do ITA, Fausto Mendonça, Girum Urgessa, Koshuriha, também a minha pessoa. Por favor. Opa, bom dia a todos. Vou apresentar o Major Anselmo. O trabalho já foi apresentado pelo professor Fritz, os autores também. Agradecer primeiro a presença de todos aí que vieram, prestigiar o nosso trabalho aí, que quem é da área de pesquisa sabe que às vezes a gente chega aqui e apresenta um resultado curto, mas é um esforço muito grande, não é? Para apresentar esse trabalho, a gente vai apresentar um roteiro tradicional, né? A gente vai passar pelos objetivos, a gente vai mostrar o experimento que a gente está simulando, depois a gente vai apresentar a simulação que tenta representar esse experimento, a gente vai apresentar alguns resultados gerais e alguns resultados específicos. Os objetivos, esse trabalho que está sendo apresentado aqui, ele compõe um trabalho maior, que é uma pesquisa de doutorado que envolve várias pessoas, com apoio do ITA e do IAE. Então, ali, um objetivo final dele é realmente apresentar pesquisa de ajudar na pesquisa de doutorado. Ele foi desenvolvido especificadamente para tentar prever o que vai acontecer lá no campo de provas, lá, como a gente vai ver na frente. E da apresentação em si, apresentar o resultado do artigo. O artigo, inclusive, está publicado. Lá tem mais informação técnica, aqui não tem nem tempo, nem o que ficar apresentando pormenores. O artigo vai explicar melhor. Tá? A gente sempre vai ter essa telinha para mostrar a evolução do roteiro. Tá? O experimento, resumidamente, é isso daí. É uma base metálica de aço reforçada, que está em amarelo ali. Ela tem cerca de 300 quilos e ela é considerada fixa. Tem uma chapa de aço A36, que ali no slide está aparecendo, que tem um vão de 430 milímetros, fixada por um conjunto bem robusto. A chapa é substituída para cada ensaio, o explosivo é detonado e essa chapa vai detonar. Nosso objetivo é justamente observar como que essa chapa de aço se comporta perante a detonação do explosivo. Hipercarga de TNT nesse trabalho. Falhando de... Tá falhando. Mas na boa. Alô, certo? Tá. Então a gente quer observar o efeito nessa chapa. O aço é o Steel A36, é o A36, ele é internacional, e ele foi escolhido porque a gente tem os parâmetros de Johnson Cook dele. Então, continuando, a gente apresentou o experimento, tá? E aí, para tentar simular esse experimento antes de ir lá no campo de prova, a gente fez uma simulação de elementos finitos, com o intuito do quê? Vamos ver como que esse experimento vai se comportar. Até porque, se a gente colocar o explosivo muito próximo da chapa, eu posso destruir a chapa e destruir a base. Se eu manter o explosivo muito distante, pode acontecer nenhum efeito nenhum. Então, essa simulação, que é o que está sendo apresentado no artigo para os senhores, ela foi base para a gente tomar a decisão de como que vai ser feito aquele experimento. E foi o que foi apresentado no artigo. Então, como eu disse, ele compõe um trabalho maior. Foi usado o software Abacus no módulo explicit dele, que é adequado para simulação dinâmica. Os apoios foram considerados rígidos, e para ter uma noção do tamanho da simulação, foram em torno de 24 nós e 24 mil elementos S4R. S4R são elementos planos do tipo Shell. As simulações no total perduraram 10 horas. A chapa foi simulada como um elemento Shell, lagrangiano. O modelo usado foi o Johnson Cook, que é adequado para esse modelo. No artigo está explicando melhor esse modelo matemático, modelo de material. E a malha que a gente conseguiu chegar refinando ela foi de 3 por 3 milímetros. Aí foi feito teste de convergência para ver se aquela malha ia ser adequada. Se eu aumentasse ou mudasse a malha, não ia ter alteração. O explosivo são 327 gramas de TNT, ouro sem nenhum invólucro. E a gente usou para ver a pressão desse explosivo na chapa, o plugin do ConoApp que tem dentro do Abacus. Para a gente definir a distância ideal, a gente rodou essa simulação várias vezes, e aí foi feita uma máquina em Python, no Abacus,
e foi alterando a distância de 300 até 600 milímetros. Então a gente foi alterando a distância, a macro colhia os resultados, exportava, e a gente conseguiu observar como que a chapa tinha se comportado para várias distâncias. Que a chapa a gente já tinha adquirido e o explosivo a gente já tinha fabricado. Então o que a gente podia era ver qual que era a distância ideal. Aí foram realizadas 4 simulações e a macro fazia o programa rodar cada vez era 10 horas de simulação. Aí deixava ali o sistema rodando. Aqui a gente está vendo como foi simulado aquilo, então foi muito simplificado. A base metálica ela é rígida, foi considerado apoios rígidos nas bases. A chapa é um elemento SR4 e foi incluído até os furos da chapa nela. Então assim, a gente tentou representar o mais simples, mas mais realístico possível. Aqui eu estou exibindo um pedaço da malha, agora a gente vai dar um zoom na malha, aí a gente consegue ver como que a malha ficou relativamente refinada, né? Para a gente ver pelo tamanho, que deu aquele bastante número de nós, né? Quanto malhas maiores, malhas mais finas não melhoraram, só custou mais tempo computacional, mas não melhorou o resultado. A gente testou isso. Tá? Para apresentar os resultados da simulação, o ensaio ainda não ocorreu, né? Então o objetivo não é do ensaio que foi feito. Aqui essa tabela resumo tem bastante número, eu não vou ficar aqui lendo a numeração, não tem sentido, mas eu preciso ressaltar alguma coisa importante. Primeira coisa é que quanto maior a distância, os efeitos foram ficando menores. Esse o mínimo aqui é a deformação, displacement, no centro da chapa de aço. A gente pode observar que quanto mais distante o explosivo, menor a deformação. Outro ponto a observar é o tempo para atingir aquela deformação máxima, quer dizer, quanto mais distante demora mais para ela atingir o pico máximo de deformação. Aqui a gente consegue ver as velocidades e acelerações, então a gente tem noção como o efeito é rápido. Eu estou falando aqui em velocidades de 70 a 30 metros por segundo para uma chapa, um elemento estrutural de aço deformar é muito intenso, né? E as acelerações são absurdamente altas. E esse valor aqui é a deformação plástica dele, é o equivalente nos 3 eixos. Para ter noção, uma barra de aço teste rompe com 20% de elongação. Isso acho que de engenheiro mecânico, mecânica é bem comum, né? Quer dizer, para 300 milímetros, a gente está falando já que o aço está começando a romper já. Então aqui já está no limite que a chapa vai romper na base. No centro, não. A base, claramente, a base vai onde vão ter os maiores esforços. A gente vai ver nos próximos slides. E aqui são as tensões de Von Mises nele ficaram tudo próximo do limite de escoamento do aço. Quer dizer, passou do limite de escoamento, próximo do limite de ruptura. Então, e tudo faz sentido físico, quanto maior a distância, então isso é um bom sinal que a simulação está aderindo à realidade física, né? Agora a gente vai para o último item, que são os resultados específicos dessas simulações. Aí aqui a gente consegue observar bem, isso aqui é no centro da chapa, como ela se comportou. Para as distâncias de 300 até 500 milímetros, a gente observa que a chapa fez uma deformação inicial, e ela não teve deformações, a maior parte delas foram plásticas, não tiveram deformações elásticas, elas ficaram só vibrando no final. Para a distância maior de 600, já chegou a uma região que ainda a chapa teve alguma resposta elástica e depois ela ficou vibrando. Que também faz sentido físico, quanto mais próximo o explosivo, mais a chapa vai ter deformação plástica definitiva e não vai se recuperar, né? Aqui a gente consegue ver igual um resultado um pouco mais gráfico, tá? Aqui a gente está observando as deformações nelas. Aí a gente observa que na distância maior fica um pouco menos intenso. Aqui a gente consegue estar um pouco fraco, mas a gente consegue ver que a deformação que foi apresentada no primeiro slide. Isso aqui está em escala 1:1, então a gente tem noção. Imagina uma chapa de 2 milímetros de aço estrutural torcer isso em um milissegundo, né? Microsegundos. E aqui a gente consegue ver as deformações plásticas. Aí a gente consegue ver que, na maior parte, elas acontecem realmente próximo da base, né? E no centro.
mas mais intenso na base, que também faz sentido físico, os apoios pela maior concentração de carga. Tá, a gente seguiu esse roteiro aqui, lembrando, a gente apresentou os objetivos, tá? A gente apresentou um experimento que é o nosso objetivo final do doutorado, e aí a gente fez uma simulação tentando replicar esse experimento, com o intuito da gente se planejar melhor na hora lá, porque é custo, né? Não só custo de material que é estragado e explosivo que é detonado, como tempo, homem-hora, ambulância, tudo, porque fazer um ensaio desses é puxado. A critério de curiosidade, a gente já fez três testes reais e se comportou muito idêntico à simulação. Só que quando a gente fez o teste, esse artigo já tinha sido submetido. Então, até aqui, a gente só tinha apresentado a simulação. E os resultados bateram impressionantemente. A gente está falando de diferença de milímetros, assim, 30 milímetros previsto e ocorreu 28, 27 milímetros. Eu fiquei surpreendido, assim, porque nem eu acreditei no meu próprio trabalho, né? Mas, brincadeira. Mas, assim, assustador você chegar lá e a gente fica impressionado, nossa, como que a simulação aderiu bem ao ensaio real, considerando que existem infinitos fatores que fazem que ele tenha algum erro, né? E aí, a gente seguindo aquele roteiro, eu tenho certeza que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo da apresentação. Eu fiz a apresentação um pouco mais rápida aqui, ter mais tempo para tirar dúvida. Estou aberto a dúvida quem precisa tirar. E muito obrigado pela atenção de todos. Alô? Muito obrigado mais uma vez pela apresentação, Anselmo. Lamentavelmente não temos mais tempo. Eu vou pedir a gentileza a todos que tenham questões que encaminhem diretamente a ele. Se o endereço de e-mail ou o contato você pode passar depois, porque nós temos uma sessão a seguir. Queria agradecer a presença. Obrigado ao pessoal da técnica que nos apoiou e tenham todos um bom dia. Muito obrigado.